Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos capítulos mais tensos de O Príncipe, do Maquiavel. A ideia aqui é responder uma pergunta que é, sinceramente, crucial. O que um líder faz quando as muralhas da cidade dele são a derradeira linha de defesa? Vamos direto ao ponto. Maquiavel já começa nos jogando na cara a questão fundamental que todo governante uma hora ou outra enfrenta. A sua força é autossuficiente ou você sempre vai depender de alguma aliança? Essa pergunta, sabe, que vai definir todo o resto da conversa. E para responder essa pergunta, Maquiavel estabelece um critério bem claro, bem direto, para a gente avaliar o poder de qualquer principado. E não se trata só de tamanho ou de grana, não, mas sim de uma capacidade muito específica e, digamos, bem brutal. E é aqui que a análise dele se divide. Basicamente, existem dois tipos de governantes. A capacidade militar de cada um é que vai dizer em qual caixinha ele se encaixa. E, claro, as estratégias disponíveis para cada um são completamente diferentes. A gente tem, de um lado, o comandante de campo. Esse é aquele que consegue projetar poder, que pode ir para a luta de igual para igual. E do outro, o defensor da fortaleza, que é forçado a uma estratégia mais reativa de pura sobrevivência. No fundo, é uma escolha entre ataque e defesa. E a verdade é que nem todo mundo tem o luxo de poder escolher. E quando a rainha Cristina da Suécia leu isso, ela que foi uma das grandes mentes da sua época, ela não pensou duas vezes. Para ela, essa posição de defensor já era praticamente uma sentença de morte. A anotação dela mostra um pessimismo profundo com essa coisa de ficar só na defesa. E vem Napoleão Bonaparte, né? O mestre do ataque, e ele tem a mesma opinião. O desprezo dele pela defensiva é imediato. Para ele, qualquer estratégia que não seja baseada num poder de ataque total, avassalador, é simplesmente lamentável. Só que o Maquiavel não abandona o príncipe defensor, muito pelo contrário. Ele oferece um verdadeiro manual com todos os detalhes para aqueles que não podem lutar em campo aberto. A questão é como é que se transforma essa fraqueza aparente numa força de verdade resiliente. E é aqui que vem o pulo do gato da estratégia dele, um sacrifício calculado. Maquiavel basicamente aconselha a fortalecer o centro, a cidade, e, bom, a abandonar o campo para o inimigo. É uma decisão brutal, com certeza, mas que tem uma lógica bem fria por trás. E a reação do Napoleão a essa ideia? Desprezo total. Na cabeça dele, isso é um problema para líderes menores. Uma preocupação que simplesmente não se aplica a alguém com o poder e a ambição dele. A anotação dele na margem do livro, cara, quase pula da página de tanta arrogância. Então, Maquiavel vai lá e detalha o passo a passo. Ele estava de olho no que as cidades alemãs da época faziam e eram bem espertas. É quase uma lista de tarefas: muralhas fortes, comida estocada para aguentar um ano de cerco, trabalho para manter o povo ocupado e produtivo e treinamento militar o tempo todo para todo mundo ficar afiado. É um plano super meticuloso. Mas aí Napoleão olha para toda essa preparação certinha e dá risada. Ele basicamente argumenta que o entusiasmo, sabe, o espírito de ataque, o ímpeto das tropas dele, poderiam simplesmente varrer essas defesas. É um baita choque, né? De um lado o planejamento material e do outro a pura força de vontade. Bom, e agora a coisa fica mais profunda. Maquiavel sabia muito bem que não adianta só ter muralha e comida. A guerra de verdade, durante um cerco, tá rolando ali dentro, na cabeça da população. E essa é a pergunta de $1 milhão. Esse é o momento mais perigoso para o príncipe que está se defendendo. O moral do povo pode simplesmente desmoronar quando eles veem o sacrifício virando realidade, quando as casas e o sustento deles viram fumaça bem na frente deles. Para lidar com isso, Maquiavel oferece uma caixa de ferramentas de psicologia. Ele diz para o príncipe gerenciar a narrativa, prometer que o sofrimento está acabando, pintar o inimigo como um monstro para unir o povo, neutralizar quem está causando o problema e, talvez o mais importante, fazer todo mundo sentir que aquele sofrimento é um sacrifício nobre, compartilhado por todos. E aí a gente tem a solução do Napoleão para o mesmo problema. E olha, é de arrepiar. É incrível o contraste. Onde o Maquiavel sugere psicologia, persuasão, Napoleão vai direto para uma única ferramenta: o terror. Para ele, o único jeito de garantir a ordem é esmagar qualquer um que discorde com força bruta. Ponto final. E para fechar essa parte de psicologia, o Maquiavel vem com uma ideia que parece maluca, mas que é genial. Ele diz que quando as pessoas veem as casas delas queimando pela defesa do príncipe, elas não se voltam contra ele. Pelo contrário, elas sentem que o príncipe agora tem uma dívida com elas. Esse sofrimento que todo mundo passou junto acaba criando uma conexão, um laço de obrigação mútua que fortalece a lealdade.
E a resposta final do Napoleão para essa teoria toda super complexa sobre lealdade? Indiferença total. Ele basicamente diz: não preciso disso, não preciso que o povo me apoie, para ele o poder bruto basta. Não depende dessas coisinhas sutis de obrigação e lealdade. Então, no fim das contas, o que o Maquiavel está desenhando para a gente é o perfil do príncipe da fortaleza. E veja bem, não é um líder fraco, é um tipo diferente de líder forte. A força dele não está no campo de batalha, mas sim na preparação, na habilidade de manter o povo do seu lado sob uma pressão absurda e de dominar essa guerra psicológica. E tudo isso deixa a gente com uma baita pergunta para pensar, né? O que define a força de verdade? A visão do Napoleão? Do poder de ataque absoluto? Ou a visão do Maquiavel, de uma resiliência defensiva super bem preparada? O que realmente conta na hora da crise? A resposta talvez não seja tão simples quanto parece.